Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Tenha uma boa tarde neste dia maravilhoso, hoje, numa sexta-feira. Que Deus venha tocar no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos estar lendo Mateus. Se cada um puder me ajudar aí e acompanhar as palavras do Senhor Jesus Cristo, vamos estar lendo em Mateus 25, do capítulo 25. Do versículo 26 ao 30. Não, perdão, né? Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Então, a palavra veio me levar em Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 ao 36, né? Eu ia falar em outra palavra, né? De outro capítulo, mas Deus me levou para essa palavra. Amém? Vamos estar lendo aqui para a gente poder estar falando um pouco do Senhor Jesus nos nossos corações, para que nossa vida venha a ser salva pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá em Mateus 26, do versículo 31 ao 35. Está escrito assim, ó: Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Olha só, Jesus, ele estava avisando a Pedro, né, que ele ia ser capturado pelos escribas, né, pelos romanos, que na época que Jesus estava em Jerusalém, em Israel, Jesus, quem estava lá no comando daquele país era Roma, né? Então Jesus estava falando com um dos seus discípulos, né? Que em Mateus ele vem falando sobre Pedro, e Pedro falando: não, Senhor, que mais? Jamais, isso jamais. Eu morrerei contigo, eu estarei contigo, não vou me apartar de ti, né? E Jesus, conhecendo o coração da gente, de cada um de nós, ele veio falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes nessa noite, você vai me negar. Antes que ele cantasse, o Pedro ia negar ele 3 vezes. E é fato, e aconteceu isso. Porque Jesus, ele conhece o coração de cada um. Ele sabe que nós somos seres humanos movidos de temor, de medo, né? E Jesus conhece o coração da gente. Ele sabe do que a gente é capaz e do que não é. Tem gente ruim em cima dessa terra, gente malvada, perigosa, gente que ele serve o mal verdadeiramente. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. É só isso que ele quer. Ele não quer riqueza, ele não quer nada, porque ele já é o príncipe desse mundo. Está escrito na Bíblia. Jesus falou isso. Então o que acontece? A gente, nós cristãos, que serve verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo, a gente tem que saber que o nosso maior tesouro está no céu, está na Nova Jerusalém. O Pai disse que foi adornar a casa para que nós possamos estar com Ele. E assim foi feito. Só que antes de acontecer tudo isso, Pedro já, não, eu faço isso, faço aquilo, mas não é bem assim não.
E eu vou explicar para vocês como que não é bem assim. Por quê? Se acontecer de alguém começar a ser espancado, maltratado, humilhado, até morto perto de você, muitas das vezes você não tem coragem nem de chegar perto, você vira as costas e vai embora. Você nega, ah, fulano, você estava com ele. Não, eu não estava com ele. Não, você estava sim. Porque na hora do aperto, na hora das pancadas, na hora da espadada, na hora da chibata, você entendeu? Ninguém quer tomar. Ninguém quer tomar. Quer ficar coitado, distante, separado da confusão. Ninguém quer. Pode prestar bem atenção que vocês vão ver como que o inimigo é astuto. Quando você está numa briga com uma pessoa, você não quer saber de parar de brigar com aquela pessoa. Entra 3, 4, 5 pessoas para separar você dela, só que não consegue. Por que que não consegue? Porque você está com a visão espiritual fechada e o inimigo está atuando na tua mente. Que você só enxerga aquela pessoa. Você só enxerga ela pela frente. Você quer fazer mal para ela, sabe? Mas quando há um medo em você, você foge. Você é o primeiro a correr. E Jesus fala que a gente temos a nossa fraqueza, mas também temos a nossa força. Vamos adicionar a nossa força para levar o evangelho para frente, para falar de Jesus, para falar que Ele é o único caminho e a salvação para nossas vidas nesta tarde. E que Jesus Cristo, falou com Pedro e Pedro se atentou e se cumpriu o que Jesus tinha falado. Jesus, Ele conhece o teu coração como conhece o meu coração. Então se entrega a Ele e Ele vai fazer uma grande obra na tua vida nesta tarde. Amém? Aqui também vem falando, que Ele vai negar Jesus 3 vezes, E todos os discípulos disseram o mesmo. Não sobrou um. Na hora que passaram a mão em Jesus Cristo, não ficou ninguém. Foi cada um para si, É o ditado que diz, cada um cuida da sua vida. Só que Jesus depois, quando ressuscitou, ele ajuntou as ovelhas, Porque o pastor tinha sido pego e as ovelhas ficou dispersas. Nós somos ovelhas, Nós somos ovelhas. E nós temos um pastor, nós temos um Pai celestial. Entrega a tua vida a Ele, que Ele vai fazer a diferença na tua vida e na minha vida. Amém? Eu agradeço pelo dia, pela tarde, pela noite que vem também. Vamos estar fazendo uma oração e em sequência o Pai Nosso para abençoar o nosso dia. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, levar as almas todas para o céu, abençoar e proteger-me de todo mal, de toda obra de feitiçaria, macumbaria, inveja, palavra contrária, que nada venha deter no caminho dos teus filhos, Pai, tanto na minha como dos teus filhos que estão vendo esse vídeo. Toca no coração deles, liberte eles de todo mal, transforma a vida deles, em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai Celestial, por tudo que eles têm feito por Ti, Pai, olhando a Tua Escritura Sagrada, entrando no caminho do Senhor, e que o Senhor possa vir abençoar e proteger, iluminar e nos dar força. Amém? Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E que nesse dia maravilhoso, Jesus venha estar atuando em nossos corações, Jesus venha fazer parte das nossas vidas, que Ele possa entrar com providência, com fartura na nossa casa, e trabalho para que a gente tenha, trabalhar para poder obter as coisas deste mundo, mas a nossa glória, a nossa vida celestial está na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu peço para vocês deixar um coraçãozinho, compartilhar esse vídeo. Vamos estar falando da palavra do Senhor Jesus em todos os corações em cima dessa terra. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe vocês.